Muito bem, o tema da pesquisa de hoje é como o planeta se tornou como uma cidade do interior. Hoje em dia, tudo que acontece em qualquer lugar se torna notícia assim da noite para o dia, né? E às vezes rompendo fronteiras, né? Tornando as coisas muito próximas sem a necessidade da proximidade geográfica, né? Vamos lá, vamos ver aqui como lidar com a hiperconexão global e verificar se ela nos uniu ou nos dividiu. Aqui, né? Vivemos num mundo onde notícias, culturas, conflitos se espalham numa velocidade de um boato de praça pública. A internet, as redes sociais, a globalização transformam a Terra em uma espécie de cidade do interior planetária, com toda a intimidade, solidariedade e ao mesmo tempo fofoca que isso implica. Mas será que essa comparação faz sentido? E o que ganhamos ou perdemos com isso? Um mundo como uma aldeia global. A ideia de que o planeta se tornou uma grande cidade pequena não é nova. O filósofo Marshall McLuhan já previa nos anos de 1960 que a tecnologia nos levaria a uma aldeia global, onde todos estariam interconectados. Hoje isso concretizou de várias formas. Que o lado bom, né, de ter ocorrido. Aproximação e comunidade. Todos se conhecem ou parecem conhecer. Redes sociais fazem com que as pessoas de culturas distantes interajam como vizinhos. Ajuda mútua, outro ponto positivo, né? Campanhas de financiamento coletivo, mobilizações por causas sociais e até apoio emocional transcendem fronteiras. Cultura compartilhada, música, filmes, memes são consumidos simultaneamente no Japão, Brasil, África, criando referência em comum. Esse é o lado bom, né? Às vezes tem uma pessoa precisando de uma ajuda, é feita uma vaquinha ali virtual e a pessoa consegue angariar fundos da noite para o dia, né? Tem uma enchente, um terremoto, um abalo, também acontece do mesmo jeito, né? Para estudar, você pode estudar livros hoje em dia sem praticamente a barreira do idioma, né? Com os tradutores automáticos, você pode estudar EAD, praticamente qualquer tipo de assunto, né? Com pessoas de fora, com instituições de fora, né? Tanto do seu estado quanto cidade, a pessoa que mora às vezes no interior, sem tanto acesso a instituições de ensino ou alguém que ensine determinado conhecimento, determinada arte, a pessoa pode estudar. Então esse é o lado bom, né? Agora o lado ruim: fofoca, julgamento e excesso de exposição. Aqui a viralização do escândalo, o erro pessoal que pode ser exposto e julgado por milhões de horas, como em um povoado onde todos falam da vida alheia. Polarização acelerada, discussões que antes ficavam restritos a grupos locais agora viram guerras culturais mundiais. Pressão por conformidade, assim como em cidades pequenas onde todo mundo segue o mesmo padrão. As redes sociais criam ditaduras do consenso. Então, esse é o lado ruim, né? Porque nas redes sociais, em vez das pessoas utilizarem, na maioria dos casos, mas existe, né? Isso é utilizado, mas na maioria dos casos as pessoas, em vez de recorrerem a essa hiperconexão em busca de conhecimento, de esclarecimento, de ampliar a tolerância e a fraternidade mundial, as pessoas dão mais assim atenção a conteúdos
assim, inúteis praticamente. A vulgarização da violência, do sexo, né, das guerras culturais, né? Então fica muito complicado. Existem pessoas que não têm nada a oferecer para ensinar para as outras pessoas. No entanto, tem, por exemplo, os que são influencers, tem milhares de seguidores, influenciando as pessoas às vezes apenas para maus hábitos e não para bons hábitos, né? Assim como também tem influenciadores ensinando sobre educação, sobre estilo de vida saudável, né? Isso existe. Agora o problema é que é o que acontece nos telejornais, né? Onde os editoriais dão preferência por notícias sensacionalistas, porque é o que prende a atenção do povo. Violência, crime, sexo, né? Coisas chocantes, coisas bizarras, né? E tudo que você dá atenção se amplia, né? Então, programas ou conteúdos educativos, né, que deveria estar fazendo a diferença, né? Enquanto que até agora a humanidade ainda não se preparou, não evoluiu espiritualmente para chegar a esse nível de compartilhamento saudável, né? Então, será que essa tecnologia estaria fazendo bem? Né? Parece assim que a maioria da população ainda é infantil no uso dessas tecnologias, né? Aqui, isso nos leva à filosofia do Teilhard de Chardin, a noosfera e o sonho de união. Esse Pierre Teilhard de Chardin, padre, né, filósofo, imaginou um estágio evolutivo chamado noosfera, uma camada de pensamento coletivo que envolveria a Terra, unindo mentes e culturas. Sua visão se assemelha à internet, mas com um propósito espiritual, né? Aqui o sonho, né? Um mundo mais consciente e unido. Seria ótimo, realmente, se a tecnologia, a internet fizesse isso, né? A colaboração em vez de competição. A tecnologia permitiria a humanidade trabalhar junto em grandes causas, como a cura de doenças ou preservação do planeta. Crescimento espiritual coletivo. A conexão digital poderia, em teoria, nos levaria ao ponto ômega, ou seja, um momento de máxima evolução da consciência. Mas a realidade, bolhas, manipulação e superficialidade. Os algoritmos nos dividem em vez de unir, né? As redes sociais nos separam em tribos digitais que não dialogam, né? Talvez uma correção no funcionamento desses algoritmos poderia fazer uma diferença. Quem sabe, né? É uma hipótese. E assim, se você começa a ver, por exemplo, conteúdo de política falando de determinado assunto, o algoritmo ele de viés, por exemplo, de esquerda, o algoritmo vai recomendar sempre pessoas falando com aquele mesmo viés. Se é de direita, a mesma coisa, né? Então aquilo vai reforçar convicções, ideias, preconceitos daquelas pessoas. A consequência é o extremismo, né? Já se acontecesse o contrário, se o algoritmo pudesse localizar, essa pessoa já consumiu demais esse tipo de conteúdo. Então vamos colocar agora o contraponto, vamos ver o outro lado da moeda, mas isso não acontece. Não acontece e infelizmente isso acaba dividindo muitas pessoas. Você acaba
de certa maneira, consumindo sempre do mesmo. Isso prejudica tanto no sentido de não a pessoa não conseguir enxergar os dois lados da moeda, quanto também é, não ter assim recomendações de variedade, a não ser que a pessoa mesma procure investir por conta própria nas suas pesquisas. Né? A pessoa tem que ter essa lucidez, essa consciência, e isso não é feito de forma automática. E as pessoas, na maioria das vezes, seguem no automático, então é por isso que está do jeito que está. Né? Aqui, o excesso de informação nos esvazia. Consumimos conteúdo como fast food, sem reflexão profunda. Claro, se você consome um conteúdo e depois passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, sem refletir, sem conversar sobre aquilo, aquilo vai ficar muito vazio. Às vezes você não forma uma concepção segura daquilo, consciente, né? Porque fica na esfera da superficialidade. Né? Aqui, ó, a logosfera, o mundo das palavras, vira uma arma. Discursos de ódio e desinformação se espalham mais rápido que verdades. Não só desinformação, mas conteúdos inúteis. Conteúdos que não servem para nada. Né? A pessoa que vira influência, por exemplo, de muito sucesso, que tem milhões de seguidores, às vezes é uma pessoa que não tem nada para oferecer. Nada. E as pessoas parecem que gostam desse vazio, né? De ostentação, de exibicionismo, de corpos malhados, de dicas de como melhorar sua aparência externa e não interna, né? Espiritualidade também vazia de você vai conseguir isso, Deus vai lhe dar, Deus no sentido vira um conceito superficial de apenas um realizador de desejos, não como um ideal de querer melhorar, de inspirar as pessoas a serem melhores. Né? Então fica difícil haver a concretização de uma noosfera, né, idealizada, né, atingindo o ponto ômega, como o Teilhard Chardin propõe. Né? Dilema da hiperconexão, progresso ou regresso? A mesma tecnologia que nos aproxima também nos afasta. Pergunta é: estamos usando a hiperconexão para evoluir ou para repetir os mesmos erros em escala amplificada? Isso daí é que cada um de nós deveria refletir. Né? Aqui, o potencial para o bem. Democratização do conhecimento, mais gente tendo acesso à educação, ao esclarecimento sobre qualquer assunto praticamente. Ações coletivas eficientes, como respostas rápidas a desastres naturais. Conexões humanas além da geografia. Às vezes você tem amizade ou mantém laços familiares com pessoas que moram em lugares bem distantes. Né? Muitas vezes a pessoa até casa com pessoas bem distantes, né, de outros países, às vezes de outros estados, de outras cidades, por conta dessa facilidade. Né? Agora, os riscos do mal amplificado. Né? Esse é o potencial negativo, que parece que é o que está sendo mais explorado. Né? Aqui, ansiedade, solidão digital, muita conexão virtual e pouca profundidade real, até mesmo nos contatos virtuais, sempre com imagens maquiadas, realidades fake,
né? E relacionamentos também baseados apenas em ostentação, em mentira, em exibicionismo. Manipulação em massa, fake news, deepfakes, discursos extremistas. Isso já acontecia, né? Com a televisão, com o rádio, né? Isso já sempre aconteceu, né? E de certa forma dá até um contraponto, né? Agora, a manipulação em massa sempre ocorreu através da religião, através do jornalismo, né? A gente não pode dizer que nem a religião, nem o jornalismo são instrumentos da verdade, porque eles também manipulam, enganam, né, desde há muito tempo, né? Então, às vezes, uma mídia alternativa, ela, ela traz também uma, uma reflexão, mas também, evidentemente, traz fake news, traz discurso de ódio, né, ou extremista também, certo? Conclusão: será que o mundo, uma cidade do interior? Sim, né? Respondendo a pergunta, sim, mas consequências maiores. As pessoas no interior se ajudam, mas também falam mal umas das outras, né? No mundo globalizado, a mesma dinâmica se repete, só que com bilhões de pessoas, algoritmos e interesses poderosos em jogo. A diferença é que em uma cidade pequena ainda há o olho no olho, as consequências diretas para ações ruins. Na aldeia global, o anonimato e a escala tornam tudo mais caótico. Aqui o desafio que fica, né? Como usar a conexão, a hiperconexão para construir pontes em vez de muros? Como preservar a diversidade em um mundo que pressiona pela homogeneidade, pela ditadura do consenso, né? Será que no fim a tecnologia nos levará ao ponto ômega de Teilhard Chardin ou a um colapso de atenção e verdade, né? Pelo que eu vejo, né, a situação está indo mais para o lado do colapso, né? Há alguns sinais de esperança, mas eu vejo mais que está pendendo para o lado do caos, né? E você, o que é que você acha? O mundo está mais unido ou mais dividido nessa cidade do interior global? É uma pergunta para reflexão, né? Então é isso. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, que eu acredito que é muito importante.